volta com o Tribuna Independente nessa noite em que recebemos Dr. Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da USP, e tratando sobre questões ambientais, questões do dia a dia, os nossos relacionamentos urbanos. Doutor, seja muito bem-vindo. A gente esperou o senhor. Nosso grande parceiro, Dr. Raul Kutaiti, disse assim: tragam o Dr. Paulo Saldiva. Ele realmente é uma grande referência. E a gente foi conhecendo cada vez mais sua trajetória. A gente ficou encantado com o seu trabalho, com as suas entrevistas. Obrigado por ter vindo. Muito boa noite. É um prazer estar aqui na Rede Vida. É uma TV que tem valores muito significativos. É sempre bom estar aqui e poder contribuir um pouquinho para esclarecer como é que é viver nessa loucura que é essas cidades. O senhor falou bem a palavra, loucura. A sensação que eu tenho é que a gente vive numa metrópole e, ao mesmo tempo, a gente está enlouquecendo. Enlouquecendo nesse sentido de uma pressa em fazer as coisas, um congestionamento que a gente não chega a lugar nenhum, passa muito tempo dentro do carro. Eu me preocupo na questão saúde e o senhor pode dar assim, as consequências disso tudo que a gente está vivendo em grandes centros, não me referindo só a São Paulo, não, Rio de Janeiro, Porto Alegre, me falaram esses dias, Manaus está difícil. Toda cidade de porte médio ou grande está difícil. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho os impactos sobre a saúde. Bom, primeiro é uma coisa, se tivesse um extraterrestre que chegasse aqui e olhasse como é que a gente se organizou, nós vamos ver que a gente transformou a cidade num deserto que vira quando não chove. Como a gente impermeabilizou, uma piscina quando chove. Nós perdemos horas da nossa vida indo para lugar nenhum. Numa velocidade, hoje a velocidade de São Paulo é em torno de 10 km por hora, e os bandeirantes andavam em lombo de mula 16. Dava para fazer uma minissérie, os bandeirantes chegavam antes, né? A gente mora cada vez em apartamentos menores, né, para dar espaço para os nossos carros. Quer dizer, um apartamento de 2 quartos, você se aperta em 60 metros quadrados, mas dá 18 metros quadrados para cada carro que você tem. Pagamos caro por isso. Dormimos menos porque você perde mais tempo para chegar. Certo. Não temos tempo de conviver com as pessoas que a gente gosta. E sem contar que a gente já está estressado quando chega. Eu acho que dirigir ou ficar preso no trânsito não é uma experiência de elevação espiritual. E, ao mesmo tempo, a gente respira uma dose de poluição que, nas grandes cidades brasileiras, equivale a fumar 2 a 3 cigarros por dia. Então, isso não é lógico, né? Porque houve uma mudança do perfil das cidades, a gente perde os centros que são desenvolvidos, perdem população porque o terreno fica muito caro, então você começa a ter comércio e tal, e a população vai migrando para a periferia. E com isso você vai perdendo qualidade de vida. Olha, o carro é um dos principais responsáveis pela poluição do ar. Você sabe disso, você vê, por exemplo, o estrago que está sendo feito nas grandes cidades, quando todo mundo está comprando carro e todo mundo quer ir sozinho de carro. A gente foi para as ruas para tentar entender o que é que está acontecendo. Vamos acompanhar a matéria. Poluente atmosférico, substância que está na atmosfera em determinada concentração e que pode tornar o ar impróprio à saúde ou danoso à fauna e à flora. Em geral, originado dos gases emitidos pela indústria e veículos. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, por meio de estações automáticas como essa, realiza a medição diária dos seguintes poluentes: material particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e ozônio. Através de 51 estações, a CETESB monitora a qualidade do ar da região metropolitana de São Paulo, do interior e litoral, e classifica em 5 níveis. A qualificação do ar está associada diretamente aos efeitos à saúde e é determinada pelo índice de pior classificação. No moderado, as pessoas mais sensíveis, idosos, crianças, ou com problemas respiratórios pré-existentes, já pode apresentar algum sintoma, como tosse seca, a irritação respiratória. A piora da qualidade do ar ocorre em épocas de forte insolação e pouca nebulosidade, quando a concentração de ozônio fica elevada. Então, normalmente, as concentrações maiores de ozônio, elas ocorrem no período de primavera e verão. Foi o que a gente verificou, por exemplo, no fim de janeiro,
até mais ou menos o dia 15 de fevereiro desse ano, em que aqui na região metropolitana de São Paulo a gente teve alguns dias, diversos dias com qualidade ruim ou muito ruim por esse poluente. Além de realizar um diagnóstico da qualidade do ar e informar a população, os dados coletados pela CETESB servem de subsídio para estudos epidemiológicos e ações de controle ambiental. Agora, todas essas ações, elas também estão num bojo de uma série de ações, né, de melhoria da qualidade do ar, que passam por melhor tecnologia nos veículos, melhor combustível, melhoria de transporte público, por diminuição do uso individual de veículos. A poluição do ar na região metropolitana de São Paulo é menor hoje se comparada às décadas de 80 e 90, resultado do surgimento de tecnologias e de programas federais de controle de poluição do ar por veículos, como o Proconv, que estabelece limites para a emissão de poluentes. Os níveis hoje são bem menores do que a gente observa de particulado, de monóxido de carbono, do que a gente observava no passado. E hoje estão relativamente estáveis, mas a gente ainda tem que avançar mais para melhorar a poluição do ar. Agora eu paro um pouco, porque eu estava fazendo uma crítica severa, de repente a situação está melhorando. A situação melhorou graças a essas... a gente acreditou que a gente pode continuar usando a energia que quiser, usar o carro que quiser, que venha algum engenheiro do bem e resolve. Isso não acontece, você quer emagrecer e não quer fazer dieta, então alguém vai inventar o comprimido que você engole. E se uma revista colocar na capa, então, que surgiu o grande remédio, vai todo mundo comprar. Então, aí o que aconteceu é o seguinte, quando eu era novo, tinha dinossauro ainda na face da Terra, eu achava que eu ia viver na cidade dos Jetsons. Um carro voando, ia acontecer tudo isso. E não aconteceu, né? Mas mudaram o enredo do meu filme na hora que eu cheguei num Mad Max, num Blade Runner, uma coisa assim mais... meio acessível, mais caótica, né? Então, a poluição de São Paulo hoje, nos anos 90, era muito maior do que hoje. Caiu pela metade, mais ou menos. Mas ela estacionou, mas ao mesmo tempo, o conhecimento sobre os efeitos adversos da poluição também aumentou. Então, hoje nós estamos mais ou menos entre 2,5 a 3 vezes mais do que o padrão recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É muito mais do que gente que é doente, ter tosse seca, não. Morrem por ano na região metropolitana em torno de 7 mil pessoas. Você está falando da região metropolitana de São Paulo. Tá. E se você for ver o estado inteiro, vai chegar em torno de 12 a 13 mil pessoas. Qualquer coisa que mate 12 a 13 mil pessoas não é justificável se manter. Então, o que está acontecendo é que todo o que podia ser feito fácil, às custas de melhoria tecnológica, negociar com os fabricantes. Quer dizer, um carro hoje, ele emite mais ou menos 20 a 30 vezes menos do que emitia um carro dos anos 80. Só que o número de veículos aumentou, certo. O tempo que eles ficam parados sem ir para lugar nenhum aumentou, e o tempo que a gente fica preso dentro das novas chaminés. A poluição hoje industrial nas grandes cidades brasileiras é muito pequena, é menos de 20%. A poluição é carro. Então, a chaminé nova são os corredores. Como eu fico mais tempo dentro do pior cenário, eu tenho uma dose maior. Esse ano, eu participei de um grupo da Organização Mundial de Saúde, éramos em 20 pesquisadores e definimos poluição do ar como um fator sabidamente reconhecido como causador de câncer, da mesma categoria que cigarro e amianto. O amianto, eu posso ter proteções. O cigarro, eu posso ter uma escolha individual, mas da poluição, não. Exatamente. E não se fala pouco sobre a questão da poluição, porque a sensação que eu tenho é que a gente já se sente derrotado. Na questão do cigarro, não. Na questão do cigarro, vamos fazer campanha porque vai funcionar. Nas outras questões relacionadas à poluição, a gente diz, não, vamos cuidar dos nossos rios. Mas, de uma forma geral, naquilo que se refere ao ar, me parece que o máximo que a gente consegue é mostrar algumas fotos e dizer, olha lá como é que está lá no horizonte. Então, quando você vai ver o que a OECD, aquela organização dos 18 países mais ricos do mundo, eles preveem que enquanto malária e diarreia vai cair no mundo, a poluição do ar vai aumentar. Quer dizer, o que vai matar a gente não é mais bicho, é poluição. E ao contrário do plasmodium que leva a malária, ou do vibrião colérico que dá diarreia, que não tem lobby econômico nenhum. Sim.
existe um interesse econômico muito grande das petroleiras, e também numa situação muito interessante, né? Veja o que aconteceu na China esse ano. Uma termoelétrica, os países desenvolvidos emitem muito mais, usam muito mais energia, mas a poluição é pequena, porque eles usam uma tecnologia grande. Mas as mesmas companhias, quando estão atuando na África, no Oriente Médio, na América Latina, têm um padrão um pouco mais relaxado. Eu chamo isso de racismo. É um racismo ambiental. Eu vi que o senhor usa racismo ambiental em algumas entrevistas, em alguns artigos. E a minha pergunta é justamente sobre essa. O que o senhor quer dizer quando o senhor fala de racismo ambiental? Da mesma forma, quando você tem um carro que tem tudo de bom na Europa, sim, e aqui não tem tudo de bom. É a mesma companhia. Então, quando você tem uma termoelétrica que emite muito mais a carvão na China do que você emite, do que você faz. Então, você não pode justificar, eu sou médico, né? Uma vez eu estava falando isso e um representante de uma indústria de petróleo me chamou de romântico. Eu até pedi um certificado, né, para levar para casa, porque a minha mulher acha que eu não sou, né? Então eu sou meio tosco, né? Então eu pedi um certificado, mas não é que isso não tem nada a ver com abraçador de árvore, sei, com uma coisa meio assim bucólica, não. Sei. Eu estou falando de gente, olha, o New England Journal of Medicine. Você está falando de sobrevivência, me dá a impressão. Estou falando de doença. Eu estou falando de morte. De um agente causal hoje que está matando mais do que coisas que tradicionalmente a gente considera de saúde pública. Certo. Como malária, como diarreia, como tuberculose. Então, isso é uma questão que a gente está trocando lucro por saúde. Veja, nós tínhamos muitos ônibus elétricos. Cortamos quase todos os fios, porque eles atrapalhavam o trânsito, como se fosse o ônibus que atrapalhasse. E você paga a tarifa de pico às 6 horas da tarde. Quer dizer, você trata ônibus como chuveiro elétrico. Então, o indivíduo que opera uma linha de ônibus, se ele for usar diesel, ele não muda o preço na hora que ele tem que colocar mais ônibus na rua. Mas você paga mais quando você tem um ônibus elétrico. Isso, para o meu modo de entender, é você pensar pequeno, dentro de uma própria esfera de negócio. Existe o fato de você usar um ônibus elétrico e reduzir a poluição dos corredores, dá lucro para a sociedade. Então o governo tem que imaginar mecanismos de um subsídio do bem. Porque ele vai ganhar mais dinheiro não cobrando a tarifa de pico e estimulando o ônibus elétrico, do que ele pagando as contas da saúde. A Clara de Mogi das Cruzes, e já o Paulo já vai fazer outras perguntas de você, telespectador, pelo tribuna@redevida.com.br, mas a Clara de Mogi das Cruzes diz assim: o resultado do controlar em São Paulo trouxe alguma diferença? Pequena, mas trouxe. Não a controlar a empresa, mas a inspeção veicular, ela é mais ou menos a última coisa fácil que a gente tinha que fazer sem mudar a estrutura de mobilidade da cidade. É interessante que o mesmo prefeito que está peitando uma situação de aumentar faixas de ônibus, aumentando a velocidade dos ônibus, ele de alguma forma ele também vai dar um hiato na inspeção veicular. A inspeção veicular tem o potencial de reduzir a poluição em 2 a 3%. Ela não vai ser a bala mágica. Aliás, tem países que não precisam de inspeção veicular. Você vai para a Alemanha, não precisa. Os carros são todos novos, o combustível é super bom e ninguém vai levar 1.000 quilos de lata para trabalhar porque é muito caro. Nós não temos esse plano B. Se todo mundo que está de carro for para o transporte coletivo, o transporte coletivo não aguenta. Então, durante muito tempo, a gente subsidiou um transporte individual, ou digamos, chamado particular. Mas, na realidade, não é particular, ele é público. Nós gastamos dinheiro fazendo ponte, mantendo um viário, destruindo a cidade, ampliando as vias. Então, houve sempre uma certa... A indústria automobilística foi tão importante para o desenvolvimento do país que a gente ficou escravo dela. Então, eu acredito que... Não é que eu sou contra a posse do carro. Hoje mesmo eu vim de carro, não vim de bicicleta, porque minha mulher pediu para eu vir de havia uma gravata. expectativa que o senhor iria chegar de bicicleta. Mas se eu chegar ruim, minha mulher vai falar assim, que todos os telespectadores vão falar, pô, onde está a mulher desse cara que deixa ele chegar assim, né? Então, eu resolvi vir um pouco mais arrumado. Alinhado. Alinhado, né? Então, o que eu achei... o que eu achei é que... As fotos aparecendo lá. Olha lá. Olha lá. Então, esse é meu transporte todos os dias na faculdade. Eu vou trabalhar na Faculdade de Medicina da USP todo dia, andando de bicicleta, né?
Até já fui O senhor aconselhado a não fazer isso, porque tirava um pouco da imagem do médico, professor e tal, mas na Harvard não tem esse problema. Você pode chegar lá de bicicleta que não vai ter problema. Fantástico, papo inteligente com o Dr. Paulo Saldiva. Perguntas de telespectadores, vamos lá. E você participa, tribuna@redevida.com.br. Estamos esperando a sua pergunta. Quem perguntou agora foi o Renato Schumann, ele é de Gramado, Rio Grande do Sul. Realmente é verdade que perdemos um ano de nossas vidas morando em cidades como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, devido à poluição? É assim, infelizmente essa é uma verdade, né? São Paulo, a gente calcula 2 anos e meio. Rio de Janeiro em torno de 1 ano e meio. Tem as custas, não é que todo mundo vai viver 1 ano e meio, mas aqueles que são vulneráveis, que tem uma estrutura... Veja, tem gente, pega o Niemeyer, 100 anos fumando charuto. Então você pode concluir que fumar charuto faz bem para a saúde. Ele podia, ele tinha os genes e os mecanismos de reparo que suportavam. Não adianta querer imitar. Não, enquanto tem gente que por conviver com fumante faz câncer. Tá. Então, esses suscetíveis vão morrer antes, vão puxar a expectativa de vida para baixo. Entendi. Então, e vão morrer do quê? De tudo que o cigarro faz. Vai ter bebê que vai morrer por baixo peso. Quer dizer, tudo que está escrito no rótulo do cigarro, a poluição, felizmente, faz em menor escala. Mas para alguns indivíduos isso é a diferença. Eu acabei de sair da faculdade mostrando que exposição a gestantes que têm o parto, que tem a gestação iniciada em períodos de maior poluição, tem menor peso a nascer dos seus filhos. E não nasce uma miniatura perfeita. Você tem prejuízo de algumas funções, você nasce com menos alvéolo, algumas células do sistema nervoso não migram para o mesmo lugar. O que é alvéolo? Alvéolo é aquele lugar que no pulmão é muito fino e que faz a troca gasosa. E o sistema nervoso, quando ele se desenvolve, ele precisa que tudo esteja legal, senão os neurônios não vão para o mesmo lugar que deviam ir. Tem várias experiências sendo relatadas aqui pela internet, como a Thaís Camargo, por exemplo, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela diz assim: aqui em minha cidade nós temos muitos carros e todos utilizam este meio de transporte, mesmo para pequenas distâncias. Eu sou adepta da bicicleta e luto por ciclovias aqui. A nossa guerreira Thaís Camargo, que bom que você luta por aí. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo e a gente já volta já já, quando nosso convidado nessa noite vem falar sobre uma nova forma de se viver nas grandes cidades e, quem sabe, também uma nova forma de se viver em pequenos núcleos. Quem sabe cuidando um pouco mais. Por que a poluição está atrapalhando tanto o nosso dia a dia, a nossa saúde? Quais são os riscos? Conversamos nessa noite, estamos conversando com o Dr. Paulo Saldiva, ele que é professor titular do Departamento de Patologia da USP. Rápido intervalo, voltamos já já com mais conversa, com mais e-mails. Participe com a gente, tribuna@redevida.com.br. Vamos lá.